Quero dizer que é motivo de alegria mais uma vez estar aqui, né? Estive ali na casa da irmã pouco tempo, né? Levando a palavra, contando o meu testemunho. Está ali minha família, meu esposo. Sou muito grata a este convite. Primeiro ao Senhor Jesus que nos conduziu até aqui. E em segundo a igreja, que tem dado crédito àquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Eu vou já abrir logo, porque o tempo não nos espera, né? O tempo é do Senhor, mas Ele rapidinho, o relógio é diferente, o relógio não é convertido, né? Como muitos falam. Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem a qual o Senhor nos dá água da vida, a qual o Senhor Ele nos dá uma água preciosa, ao qual quando bebemos dela não temos mais sede. Eu acho que às vezes nós buscamos em lugares errados, né, esta água. Eu vou contar uma história, na verdade, para vocês. Né? Assim como foi me contado de uma história onde Deus teve misericórdia da minha vida e me tirou das drogas, me tirou do alcoolismo, me tirou da mendigueza, me tirou de lá de onde ninguém dava mais crédito, onde todos achavam que era meu fim. Hoje a minha sobrinha me mandou um vídeo, amados, que o vídeo eu mesmo chorei, eu e meu esposo, quando eu abri aquele vídeo. Depois, se os irmãos quiserem ver, está aqui no meu celular, como a minha vida era destruída. E muitas das vezes, queridos, nós não damos conta de entender o quanto nós estamos caminhando para o lugar errado, o quanto nós estamos buscando em lugares que nós não vamos encontrar, o quanto nós estamos buscando em falsos lugares, em falsas pessoas, em falsos ambientes. Hoje mesmo nós vimos aí o jogão do Brasil, né? O povo aí tudo eufórico, com a bebedeira, com tudo que não agrada ao Senhor, mas esquecendo que só quem tem a água certa, a água da fonte, que nos liberta e que nos garante uma eternidade de salvação, é o nosso Senhor Jesus. Eu quero que vocês abram comigo em João, no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 6, ao qual nós vamos falar uma história muito linda, que a Bíblia nos relata, que não há limites para o poder de Deus, que não há limites para a glória dele, que só toda a honra e toda a glória, ele não divide, viu, meu querido? Ele não divide a glória dele com ninguém, sabe? Ele não divide. Amém? Podemos ler, amados? O versículo, nós vamos começar no 6. Ele é um pouquinho grande a história, mas eu vou tentar ler mais rápido possível para a gente não se perder. Vamos. O título da mensagem é Jesus e a mulher samaritana. Você já sabe, né? Então estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase hora sexta, ou seja, quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Preste atenção. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água nunca tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: dissestes bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós disseis que é em Jerusalém.
e o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Vós adorais e não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém na hora vem, e é a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, que se chama Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse-lhe: eu sou o que eu falo, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, admirando-se do que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro à cidade. Deixou a mulher, pois, o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, sede um homem que disse tudo aquilo que tem feito. Porventura este não é Cristo? Até aqui. Aleluia. Senhor, que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações nesta noite. Sabemos, ó Pai, que é um texto, Pai, uma história, Senhor, grande, ó Pai. Mas sabemos que o Senhor tem propósito em tudo que o Senhor nos dá para falar. Então que o Senhor venha direcionar, que diminua eu e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Pois bem, queridos, esse texto, ele é um texto até conhecido da Bíblia, né, por algumas pessoas. Algumas pessoas têm ministrado eles em vários lugares, mas nós podemos tirar 5 lições desse texto aqui hoje. E é isso que eu quero falar com os irmãos, porque ele é muito interessante, isso que a gente vai falar. Ele tem 5 ensinamentos sobre a história daquela mulher. Aquela mulher, naquele momento, não era só uma simples mulher, que o Senhor tinha sentado ali do lado dela, num poço que ela estava tirando água, naquela hora que estava chegando ao meio-dia. Aquela mulher deixava para ir aquele poço naquele horário, para ela não se deparar com os judeus, porque eles eram tipo se fossem inimigos. Um lugar não combinava com o outro, era uma ordem que tinha nesse poço. Então essa mulher, e ela era uma mulher que ela vivia sobre julgos, sobre preconceitos. Aquela mulher, ela vivia isolada, sobre preconceitos, com medo de se aproximar das pessoas, pelo que falavam dela, pelo que pensavam dela, né? Uma vez eu vivia assim, amados. Tinha vontade de esconder dentro da minha casa, porque eu tinha vergonha de olhar para a rua, eu tinha vergonha de ir lá fora, e as pessoas verem que eu estava com a cara inchada, de tanto usar droga a noite inteira, de tanto passar por situações que eu já contei no outro dia que eu estive aqui, o testemunho quando eu sofri na mão do diabo. E aquela mulher naquele momento, nós podemos dizer que ela estava sofrendo, ela estava necessitando de uma esperança. Aquela mulher, ela já não tinha mais jeito, ela já não tinha mais graça, para ela já tudo era aquilo ali pronto, né? Então aquela mulher vai até aquele poço, na hora, né, que fala a Bíblia para nós, aquela hora chegada ao meio-dia, e ela já deixava para ir nesse horário mesmo, justamente para estar sozinha naquele lugar. E quantas vezes, meus irmãos, nós buscamos estar sozinhos em algum lugar, por medo do que os outros vão falar de nós, né, queridos? Quantas vezes nós buscamos nos isolar, para que as pessoas não nos vejam, com medo do que eles vão falar. Mas eu tenho uma notícia para você aqui hoje: quem nos vê é o Senhor, quem nos garante é o Senhor. E Ele não escolhe cor, Ele não escolhe raça, Ele não escolhe religião, Ele não escolhe o que você é, seu trabalho, quanto que você ganha, o que você tem. Ele não escolhe, Ele escolhe um coração verdadeiro, Ele escolhe um coração puro. Ah, querido, ainda quero te dizer mais. Sabe o que? O nosso Deus, Ele não te vê com os olhos que a sociedade te vê. Porque ai de você, se o Senhor te visse com os olhos que os homens te veem. O homem é falho, ele condena, ele olha a sua fraqueza para poder te derrubar. Mas o Deus que eu venho anunciar, que nós viemos aqui hoje trazer a você, é um Deus que traz existência às coisas que não existem. Então, meu querido, nós podemos ver que naquele dia, naquela fonte, o Senhor trouxe existência à vida daquela mulher. Ele saciou a sede
momento. E o nosso Deus é desse modelo. Ele não sacia sede pela metade. Ele não faz obra pela metade. Ele não faz nada e deixa no meio do caminho. Ele poderia muito simplesmente tomar um pouquinho daquela água e meter o pé, como dizem. Mas não, o nosso Deus não foi ali só por causa de água, não. Ele foi ali para levar a fonte de água viva. E você hoje é escolhido, meu querido, para levar essa fonte até as outras pessoas. Assim como foi te dito há muito tempo atrás, você, meu irmão, também pode levar o que você aprendeu a outras pessoas. Não importa com as circunstâncias não, meu querido. Porque se eu fosse olhar as circunstâncias, nem aqui eu estaria. Quantas pessoas já virou para mim que nada, isso aí está na igreja, começou agora, mas não vai ficar, não vai permanecer. Mas eis-me aqui, Senhor, até hoje. Porque quem nos sustenta, meus amados, quem nos garante, e uma vez, meu querido, que você toma desta água, jamais você tem sede, você não pensa mais em voltar atrás, você não pensa mais em voltar atrás e buscar em outros lugares, porque ela sacia, ela enche, ela transborda em nós, ela nos dá uma estabilidade tão grande que você não tem vontade de olhar para lado nenhum mais. Ela te dá, meu querido, um posicionamento tão grande que você não olha mais para nada. Mas para isso, você tem que adorar em espírito e em verdade. Você tem que se prostrar. Ah, meu querido, nós não estamos aqui perdendo tempo, não. Nós estamos aqui porque o Deus ao qual nos chamou um dia lá no mundo, na perdidão do pecado, na escravidão do mundo, Ele nos deu água viva. Ele nos mostrou a fonte. E nós fomos lá e bebemos dessa água. E é esta água que eu quero te apresentar hoje. Esta água é Jesus, meu querido. Deus, nessa mensagem, Jesus nos leva a pontos exclusivos, a pontos ao qual, às vezes, nós já olhamos esta palavra, mas não paramos para pensar como que foi aquele encontro, como que foi lindo aquele encontro, né? O Senhor aqui, Ele nos fala, e naquele momento, aquela mulher pergunta para o Senhor, né? Como que Ele poderia conversar com ela, se ela era uma mulher considerada, tipo uma mulher reclusa, uma mulher excluída, porque aquela mulher tinha um pecado que ela guardava. Ela já tinha tido 5 esposos. Isso é pecado perante a Bíblia. E perante aquele povo, aquele tempo, era pior ainda do que hoje, né? Então aquela mulher, ela tinha certo medo. E os judeus não podiam conversar com os samaritanos. Mas Jesus, a linhagem de Jesus é judia. Jesus era judeu. Mas, minha irmã Rosana, como é que pode um judeu conversar com a samaritana? Então Jesus estava sendo desobediente? É a mesma coisa, meu irmão. Ah, pega para sua vida agora. Deus te tirou lá do crack. Deus te tirou lá do botequim. Aí você passa perto do botequim. E Ele fala, vai lá pregar para aquele lá. Você fala, eu não vou não, porque eu não sou de lá mais. Você vai lá e corre, que pecado. Ah, meu irmão, tenha medo de fazer isso, porque é o próprio Deus que manda. Jesus naquele momento, Ele era 100% homem, mas Ele era 100% Deus. Mas Ele foi indicado através de Deus para conversar com aquela mulher, para despedaçar julgos, quebrar princípios, protocolos que às vezes nos travam. No mundo espiritual, nós deixamos de avançar por ficar presos a protocolos, presos ao que não deve estar preso. Sabe onde que nós temos que estar presos? No Altíssimo, no Deus que nos garante. Nós temos que estar presos nele. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós estamos presos nele, nós não temos vergonha de ir lá no botequim pregar para um cara, quando Deus te manda. Esses dias, meus amados, vou contar uma para vocês aqui. Eu estava vindo no supermercado com meu esposo, minha família, e eu já fui usuária de droga mesmo, já contei. Eu fui quase 20 anos dependente do crack, né? O crack me levou tudo que eu tinha na minha vida: carro, casa, filho. Não me tirou meu marido, porque nós dois éramos da mesma laia, vou dizer assim. Mas o Senhor um dia foi lá e restaurou minha casa,
restaurou minha família. Mas veja bem, queridos, estava eu lá vindo do supermercado, estava com uma moça na esquina, bonitinha a menina, sabe? E ela com um cachimbo de crack na mão. Eu fui até lá na frente, alguma coisa me cutucou e me impulsionou. Volta lá e fala para ela que eu amo ela. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aquela mulher está usando droga, o que eu fazia? Pelo amor de Deus, eu já te ungi, eu já te capacitei. Muitas das vezes o Espírito Santo fala que Ele já nos capacitou, que Ele já nos ungiu e nós corremos o nosso dever. Ah, meu querido, eu voltei para trás e falei com ela. Voltei e falei com ela, querida, posso te falar uma coisa? Ela me olhou nos olhos e falou, eu já esperava que você ia voltar. Ah, gente, que aquilo? Eu voltei e falei para ela, Jesus te ama, Jesus não te quer desse jeito. Um dia eu fui como você, mas hoje eu estou liberta para a honra e a glória do nosso Senhor. Hoje eu posso te contar um testemunho. Ah, meu querido, porque eu escolhi, meu irmão, essa palavra, que eu fui lá e falei para ela. Um dia eu estava com uma mulher, que a Bíblia conta, que ela era samaritana, mas o Senhor foi lá e deu ela água, uma água viva, e foi essa água que eu tomei. Você aceita tomar dela hoje? Ela falou, ai minha querida, eu sou espírita. Falei, não te perguntei sua religião. Eu não te perguntei sua religião, eu só te apresentei um Jesus, que Ele tira você do crack, que Ele tira você da droga, Ele tira você do alcoolismo, Ele te liberta. Ah, minha senhora, mas eu não uso droga de crack, eu só cheiro. Eu falei, é a mesma coisa. Cheirar qualquer droga, qualquer coisa, tudo é igual, minha querida. E fui bater no papo com ela. Aí ela falou, quando eu terminei um pouquinho, eu conversei com ela, uns 5 minutinhos, ela virou para mim e falou assim, deixa eu falar com a senhora tem um brilho diferente, dá para a senhora orar para mim? E que dia que eu posso ir lá na sua igreja, fazer uma visita, porque eu já não aguento mais. Ela começou a chorar, a glória do Senhor começou a se manifestar. Ela começou a chorar na esquina da minha rua, e foi falando, e foi falando, e foi falando do passado, o que ela tinha perdido. E eu falei para ela, você hoje veio salvação para você, acredite que só o Senhor tem essa fonte. Meu querido, eu tenho certeza que a semente ficou plantada no coração dela. E eu estou esperando ela, que ela falou que domingo, que agora ela vai na igreja comigo. E em nome de Jesus, quando vocês for interceder, me ajude, porque o Senhor me chamou vocês para nós trabalhar com essas pessoas, para nós ir lá buscar lá onde é que está. Deus nos capacitou para isso, amados. Então nós vemos que Jesus, Ele não escolhe cor, Ele não escolhe nada, raça, religião. O Senhor Jesus, Ele escolhe capacitar pessoas que têm coração voltado a Ele, que têm coração aberto. Se hoje você está aqui, meu querido, ah, Jesus, eu vou falar. Se você está aqui hoje e alguém disse para você que não era para você estar, que você não ia conseguir, ah, porque hoje aqui tem fonte de água viva, hoje aqui tem salvação. Ah, eu vou falar. Hoje aqui o Senhor está curando enfermidades ocultas. Ela maia, hoje aqui o Senhor está libertando filhos. Hoje aqui o Senhor está restaurando casamentos. O Senhor aqui hoje está tirando você do poço. O Senhor hoje está te dando água da fonte da vida. O Senhor aqui hoje está te dizendo, levanta-te, tenha bom ânimo, esforça-te, porque eu já venci o mundo. Só basta crer, meu querido. Só basta confiar que essa água da água viva, a gente só encontra em Jesus. Sabe? Muitas pessoas, ao longo do ministério que Deus tem me confiado, tem tentado me desanimar, pastor, sabia? Não, Rosana, deixa de ser boba. Você era doidona no mundo. Mas sabe o que eu viro para eles e falo? Eu pedi ao Senhor para me dar mesmo espírito de ousadia. Pedi ao Senhor para me dar, porque eu não posso parar, não. Não posso parar, meu querido. Não posso, porque quem confiou a boa obra foi o Senhor. Ele me
achou, e Ele achou você. Ele achou você. Eu tenho certeza disso, porque você não estaria aqui à toa, sentado aqui ouvindo nos pregar, nos falar, se não fosse da vontade de Jesus, se não fosse da vontade do Senhor, conhecendo a verdade, porque a Bíblia é bem clara, ela nos fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é só através dela que nós conseguimos vencer as barreiras do mundo, vencer tudo aquilo que nos impede de estar firmes no propósito de salvação. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Jesus é tão poderoso que ele, conversando com aquela mulher, ele já sabia o passado dela, ele já sabia a situação ao qual ela se encontrava. Mas você acha que Jesus criticou aquela mulher em algum momento? Não, querido. Jesus só ofereceu fonte de água, só ofereceu água limpa. Jesus não criticou, Jesus não condenou o que ela era, o que ela deixou de ser. Jesus, naquele momento, ele não olhou o cenário da vida daquela mulher. E eu vou dizer para você, hoje Deus não está olhando o seu cenário, hoje Deus não está olhando a condição que você se encontra. Hoje o Senhor Jesus, Ele não está olhando nada daquilo que você acha que é para você. Ele está olhando o que é para Ele, o que é para a glória dEle, o que é para a honra dEle, o que é para Ele, e por Ele são todas as coisas. Para Ele, são todas as coisas. Sabe, queridos, às vezes nós nos importamos muito com o que está à nossa volta. Às vezes nós importamos, mas nós não podemos nos importar. Nós temos que importar com aquele que morreu na cruz para nos salvar, com aquele que pode nos oferecer verdadeiramente uma vida eterna. Não estou dizendo, meu querido, que você tem que ser rico para você ter uma vida eterna, não. A nossa riqueza está lá, ó, está lá no céu. Não é pecado, meu querido, você ter uma vida confortável, não, mas tudo debaixo da graça do Senhor, tudo debaixo da lei do Senhor. Porque tem muita gente, como aquele jovem rico, que eu até preguei na igreja do pastor, que não seria capaz de entregar o que tem para viver uma vida com Cristo. É por isso que muitas vezes, mas eu vou falar, o Senhor não permite muitas pessoas ter muitas coisas, porque se vai desce e esquece do dono da fonte da água. Então, meu querido, presta atenção nas suas escolhas. Muitas das vezes nós deixamos de ir até a casa do Senhor no dia do jogo do Brasil. E o Senhor está vendo. Sabe por que o Senhor ofereceu água para aquela mulher? E ela pegou e bebeu e foi liberta. Porque ela estava de coração aberto. Ela contou a verdade. Não acho que tem nada escondido, porque não fica nada escondido aos olhos do nosso Deus. Nada fica oculto, como o passado daquela mulher. Mas não pensa que Ele te julga, não. Que Ele não te julga. Ele só está anotando no livro da vida. Que quando Ele chamar de você, se Ele não disser seu nome, ai de você se o seu nome não estiver escrito naquele livro. Porque vai ser muito triste, meu querido. Imagina comigo, você está aqui, já passa tanta coisa nesse mundo como a gente passa. Enquanto Jesus manifestar na nuvem do céu, minha irmã, você não ouviu seu nome ainda? Você já passou tanta coisa que ia estar na terra, tanto sofrimento, às vezes com sua esposa no álcool, às vezes com seus filhos, às vezes com a falta de alimento, falta de um dinheiro para comprar uma roupa. E quando Jesus voltar, você ainda nem ouviu falar seu nome. A salvação é um dom gratuito que Deus nos deixou. É um dom gratuito. Ele disse ainda lá naquela cruz: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui nesta noite. O Espírito Santo, junto com um comboio de anjos, está passando sobre cada cadeira, está passando sobre cada coração, está passando sobre cada mente, minha irmã. Está libertando aquilo que impede de chegar a Cristo. Sabe, minha irmã, não desanima, não. Pensa. Fica firme no propósito. Fica firme, porque só Ele garante o que Ele te prometeu. Fica de pé, minha irmã. Fica de pé, não balança não. Porque a figueira, ela balança, mas ela vai dar fruto.
Acalma o seu coração. Descansa. Descansa nele. Fica só bebendo dessa água, minha irmã. Porque só Ele é o Deus que pode todas as coisas. Tudo que você falou para o Senhor, Ele ouviu. Tudo que você disse para Ele, Ele escutou. E Ele vai cumprir no momento oportuno, no momento dele. Porque naquele dia, até os discípulos se ficaram porque eles estavam conversando com aquela mulher. Mas era o dia dela. E o seu dia vai chegar. Só recebe sua bênção. Deus é poderoso, querido. Deus, Ele nos sustenta. Ele nos garante. E Ele hoje ainda fala. Ele ainda usa através da palavra para falar a nós, para falar para as pessoas. Não tenha medo não, meu querido. Não tenha medo não. Porque quando você perder esse temor, esse medo, você não é mais sério. Eu estava ali sentada ali falando com meu esposo, minha barriga está doendo. Sinceramente. Mas que eu falei para ele, falou, que é isso? Você vai direto pregar nos lugares. Já conhece o pastor, a pastora, já conhece o pastor Antônio. Por que você está com medo? Falando, não estou com medo, amor, estou com a barriga doendo, porque é uma responsabilidade. Falar de Jesus, gente, não é fácil, é fácil. Mas andar com Ele aqui, ó, no peito é difícil. Não é para qualquer um não, meu querido. Ele capacita, mas você tem que abrir o peito. Você tem que rasgar. Você tem que ser como Davi, como o pastor falou. Um homem segundo o coração de Deus que rasgava. Se rasgava diante de Deus e ele era sincero. A gente tem que ser sincero. Cristo, Ele trabalha, mas nós temos que nos entregar. Nós temos que nos entregar. Nós temos que conhecer esta verdade, que ela liberta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, sabe? Ele que tem descanso para nossas almas, sabe? O castigo que nos trazia, Ele tirou de nós. O fardo, como o pastor disse, Ele já tirou, Ele já levou sobre Ele. Mas depende de nós. Depende muito de nós. Nos posicionar, nos prontificar a caminhar com Ele. E sabe o que eu posso dizer para vocês com essa palavra da mulher samaritana? Aquela mulher, ela abriu tanto o coração que ela se tornou uma evangelista. Nós somos evangelistas. Nós estamos aqui hoje para a glória de Deus. Nós somos evangelistas, pastor, porque Deus se agrada. Deus se agrada desse trabalho que tem sido feito aqui. O Senhor tem se agradado. O Senhor tem ficado em festa, pastor, com esse trabalho. Porque às vezes nós achamos que não vemos resultados, mas o Senhor está escrevendo. O Senhor está escrevendo. O Senhor está escrevendo com a caneta de ouro, com palavras que nós às vezes nem vamos entender. Então, meu querido, nós somos evangelistas. Aquela mulher, ela saiu dali e deixou o cântaro para trás. Largou o cântaro e entrou de novo na cidade, mas ela entrou de forma diferente. Ela entrou ali naquela cidade com uma fonte jorrando dentro dela. Ela entrou ali dentro daquela cidade com uma palavra de esperança, com uma palavra de vida para as pessoas que estavam ali. Muitos, meus irmãos, o pastor, os irmãos devem imaginar e devem lembrar isso. Muitos, quando nós aceitamos Jesus, gente, não se preocupa, a gente já está ficando doido. Mas eu quero ser doido pro resto da vida, pastor. Eu quero ser doido pro resto da vida. Porque essa loucura é boa demais, gente. Essa loucura é muito gostosa. Essa loucura, Jesus, é bom demais. Sabe? Então o que acontece? Muita gente naquela hora que aquela mulher largou o cântaro para trás e saiu correndo. Deve ter imaginado, chegou a doida, chegou a louca. O que deu nessa mulher? O que está acontecendo com ela? Por que ela está assim? Né? Uma mulher toda a vida errada, toda torta. Mas Jesus já tinha dado ela da fonte da vida. Jesus já tinha dado ela a esperança. Ela já estava levando a esperança. E você acha que ela levou o passado com ela? Não, ela largou o cântaro para trás. Muitas das vezes nós deixamos de ser abençoados porque Deus já te tira de lá. E onde é que você vai? Você carrega o cântaro. Você carrega o que você viveu. Você tem que levar, querido. Mas você tem que levar para provar que você é diferente agora. Que você tem a presença. Que você carrega a presença. Querido. E aquela mulher entrou naquele lugar, naquela cidade diferente. E a partir daquele momento, eu tenho certeza que a vida dela nunca mais foi a mesma. Naquele momento, querido. Aleluia. A gente chega a ficar sem fôlego, porque é tão gostoso falar de
gente fica aqui a noite inteira falando e não consegue dizer tudo que tem para ser dito. Eu fiz o esboço da pregação ali, pastor. Até agora eu não consegui entrar no texto, no que eu escrevi. Porque tem vezes que o Senhor quer que você lê, e tem vezes que o Senhor quer que você fala. Tem vezes que o Senhor quer que você fale, porque é Ele que vai falar. Tem hora que você escreve, tem hora que você coloca um monte de troço lá, mas Deus quer falar diferente. E o Senhor hoje quer falar diferente aqui. O Senhor hoje quer dizer que Ele tem fonte e que a água continua jorrando. Que você venha beber desta água e não carrega seu cântaro mais não. Porque quem tem água jorrando não precisa de cântaro para poder armazenar. Quem tem água jorrando só precisa ficar no alerta, porque a água não para de jorrar. Ela não para, não precisa ficar armazenando baldinho não, meu irmão. Não armazena baldinho não, pouquinho nos cantinhos não, porque a fonte é inesgotável. A fonte ela é contínua, meu amado. Essa fonte ela vai jorrando, ela não tem fim, ela não seca. Não precisa ter medo não, de escassez não, porque ela não é escassa. A fonte ela é contínua, pastor Hélio. Ela é contínua, ela jorra 24 horas, 48, 72, 365 dias, até o resto da vida, até a volta de Jesus. A ordem, a promessa do nosso Jesus é que essa fonte nunca secaria, porque a fonte é Ele. Então beba desta água. Se você ainda não provou, se você ainda não bebeu, se ainda tem um cântaro nas suas mãos, se ainda tem um cântaro que você quer armazenar, joga fora. Bebe desta água hoje. Deixa que esta água ande dentro de você. Respire esta água. Viva desta água. Porque esta água, ela nunca seca. Ela nunca seca. Deus sabe todas as coisas. Deus promete vida eterna. Mas nós temos que ser como aquela mulher, verdadeiros, e jogar o cântaro fora. Deus é poderoso, igreja. Deus é poderoso. Ele é o nosso mantenedor. Ele é o nosso auxiliador. Pode ver aí, meu querido, que nem quando ele estava na cruz do Calvário morrendo, ele se esqueceu de você. Como é que ele vai esquecer de você agora? Ele não esqueceu de nós. Ele se tornou um verbo, minha querida. Um verbo vivo, para poder padecer no nosso lugar. Ele levou sobre ele, minha irmã, todas as nossas dores, as transgressões. Mas nós também não podemos ser hipócritas de pensar que é só assim de mão beijada. Tem que pagar preço. Tem que deixar o cântaro para trás e anunciar as boas novas do Senhor, meus irmãos. Ah, meu querido, não se engane. Não se engane com as águas aí que o mundo oferece. Não se engane. Não deixe de enganar. Não deixe de dominar. Muitas coisas, às vezes, que te atrapalham de beber desta água. Palavras, ações, gestinhos, falação no meio da família. Que eu sei que muitos aqui sofrem com algum parente que não dá na presença e quer te criticar, meu irmão. Eu vejo isso aqui, o Senhor me mostra. Mas o Senhor manda você ter paciência e levar a água da vida para Ele também. Não se engane, meu amado. Você é escolhido, minha irmã. Você tem fonte de água eterna. Você tem fonte que jorra sem cessar. O Senhor Jesus, Ele teve misericórdia de nós. A todos os dias, a glória dEle se manifesta. Ele nos dá a graça de podermos levantar das nossas camas. Ele nos dá a graça da presença do Espírito. Posso te ensinar uma coisa aqui, meu querido? Já estou encerrando, meu pastor. Eu posso te ensinar uma coisa. Acorda de manhã. Põe nem antes de você pôr o seu pé no chão. Fala com o Senhor, Espírito Santo. Seja meu guia neste dia. Me conduza. Porque uma vez que você é conduzido pelo Espírito Santo, você não erra.
pode passar por situações, mas você vai estar sempre ligado. Isso aqui não é para mim. Lá eu não posso ir. Isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui eu não posso falar. Isso aqui eu não posso usar. Porque o Espírito Santo, ele nos orienta. Fala para ele: eu sou uma bênção. Caminha comigo neste dia. Me livra dos mal. Me dá esta água para me beber. Me dá esta água para ela jorrar. Que através de mim pessoas venham conhecer e venham querer beber desta água. Fala com o Espírito Santo, meu querido. Porque o Senhor, nosso Deus, ele é justo. Ele é fiel.